Aula 5, 6 e 7. Nós vamos emendar as aulas 6 e 7 também. Nessa aula 5, nós vamos refletir sobre o uso dos sinais de pontuação em diferentes gêneros textuais. Nessa atividade, você vai precisar voltar também na página 22, naquela lenda tupi que nós lemos, Como a Noite Apareceu. Mas atenção às orientações para você poder fazer suas atividades. Nessa primeira, iremos ler uma carta do Rafael, que é um aluno do 5º ano, que escreveu para o seu primo, contando sobre a mudança de casa. Jundiaí, 4 de abril de 2021. Querido primo, como estão as coisas por aí? Espero que bem. Na última vez em que nos falamos, eu te contei que ia mudar de casa, lembra? Então, primo, agora estamos morando em uma casa maior, em um bairro que tem uma pracinha super legal. Aos domingos, as crianças se reúnem para fazer campeonato de futebol. Futebol! Não é demais? Meninos e meninas jogam juntos. É uma pena, porque elas jogam melhor que a gente. Durante a semana, jogamos dominó. Aprendi também a brincar com bolinhas de gude. Você sabe brincar disso? Quando você vier conhecer minha casa nova, eu te ensino. A única coisa que eu estou achando ruim é não ter internet. Sinto falta de falar com você e com os meus amigos da escola antiga. Minha mãe falou que a gente deve procurar outras formas de se comunicar. Por isso, te escrevo esta carta. Você vai me responder? Espero que sim. Quando puder, venha me visitar. Acho que você vai gostar muito dos campeonatos de domingo. Grande abraço, Rafael. Pensando sobre a leitura, responda: quem escreveu essa carta? Por que ele escreveu essa carta? Durante o texto, há algumas perguntas. Lembra? Não é demais? Você sabe brincar disso? Entre outras. Qual o objetivo dessas perguntas? Por que essas perguntas estão nessa carta? Quais foram os sinais de pontuação utilizados na carta? Agora, seguindo a orientação e relembrando do que eu disse no início, vocês devem voltar naquela lenda tupi, Como a Noite Apareceu, que está lá na página 22. E fazer o seguinte: listar os sinais de pontuação encontrados. Quais sinais de pontuação aparecem na lenda, mas não aparecem na carta? Então, vocês precisarão fazer uma comparação. Vocês vão olhar a lenda, reler a lenda, observar os sinais de pontuação, voltar para a carta que o Rafael escreveu e fazer a comparação dos dois. Você só vai colocar na resposta os sinais de pontuação que aparecem na lenda, mas que não aparecem na carta. Por que esses sinais não foram utilizados na carta, mas foram utilizados na lenda? O que vocês acham? Transcreva em seu caderno uma frase para cada sinal elencado na atividade 3, item A. Então, vamos voltar na atividade 3, item A. Aqui, você vai ter listado já os sinais de pontuação que você encontrou lá na lenda, certo? Então, no seu caderno, você vai escrever uma frase para cada pontuação que você escreveu ali. Por exemplo, você escreveu a palavra travessão. Pensa um pouquinho. Onde eu encontro ou por que eu preciso usar o travessão? E faça uma frase sobre o travessão. Agora, complete a tabela a seguir com muita atenção. Nossos estudos sobre pontuação a partir da leitura da lenda. Qual lenda? Como a Noite Apareceu. Você vai escrever o sinal de pontuação de novo. Então, você pode até pensar: nossa, mas eu estou repetindo a atividade? Não, é um aspecto diferente, uma outra maneira de você entrar dentro do texto, literalmente, e fazer as suas observações. Então, sinal de pontuação.
escreveu travessão? Quando foi utilizado? No início de uma fala. De repente, você escreveu interrogação. Então, você escreve aqui, interrogação. Quando foi utilizado? Em uma pergunta. Entenderam? Às vezes, você não vai preencher toda essa tabela, mas provavelmente mais de 3 pontuações você deve ter observado. Aulas 6 e 7. Analisando as formas de escrever as falas dos personagens. Agora são as falas dos personagens. Você vai novamente retomar a leitura, só que dessa vez de um trecho da lenda Como a Noite Apareceu. Os fâmulos foram-se, e então ele chamou sua mulher para dormir com ele. A filha da cobra grande respondeu-lhe: Ainda não é noite. O moço disse-lhe: Não há noite, somente há dia. A moça falou: Meu pai tem noite. Se queres dormir comigo, manda buscá-la lá, pelo grande rio. Fez a leitura? Agora leia o trecho da lenda Como Nasceu a Primeira Mandioca. É um trecho de uma lenda. Era uma vez uma índia chamada Atiolô. Quando o chão começou a ficar coberto de frutinhas de murici, ela se casou com Zatiamaré. Quando os muricis começaram outra vez a cair, numa chuvinha amarela, Atiolô começou a rir sozinha. Estava esperando uma menininha. Zatiamaré, porém, vivia resmungando. Quero um menino para crescer feito o pai. Flechar capivara feito o pai. Pintar o rosto assim de urucum feito o pai. Primeira atividade. Sublinhe as falas dos personagens dos 2 trechos acima. Depois, o que você vê de diferente em relação à pontuação? 5. As diferentes marcações das falas identificadas na questão anterior mudam o sentido do texto? Se eu tenho pontuações diferentes, eu preciso pensar se o sentido é o mesmo ou não. Quando você está produzindo seu texto, qual sinal de pontuação você costuma usar para sinalizar as falas? Por quê? Você conhece os tipos de discurso usados nos textos narrativos? Nós vamos estudar as diferentes formas de narrar. Depois faremos também atividade de complementação. Nós temos 2 tipos de discurso: o discurso direto e o discurso indireto. No caso do discurso direto, o narrador dá a vez para o personagem falar. O personagem, ele vira o protagonista naquele momento. Ele fala. Então, você observa claramente a participação do personagem. Nesse caso, é frequente, então, o emprego da primeira pessoa. Exemplo. Maria entrou no quarto gritando: Tem uma barata na cozinha, alguém me ajuda? Alguém me ajuda? No discurso indireto, o narrador reproduz a fala dos personagens em seu discurso. Então, ele conta com as palavras dele o que o personagem gostaria ou estaria falando naquele momento. Assim, substitui-se a primeira pessoa pela terceira pessoa. Então, eu deixo de ser eu, primeira pessoa, e vou para ele ou ela, terceira pessoa. Maria entrou no quarto, gritando que havia uma barata na cozinha. Ela pediu para alguém a ajudar. Pensando nas considerações acima, é possível, atenção, é possível afirmar que as falas dos personagens nas atividades 1 e 2 foram escritas em que tipo de discurso? Então, você vai voltar nas atividades 1 e 2 e fará essa observação. Na B, é uma respostinha pessoal. Você colocou alguma resposta na A. Então, como que você sabe disso, dessas suas afirmações aqui?
A próxima atividade, aliás, o próximo vídeo será da correção das aulas 5, 6 e 7.